Quais são as melhores seleções do mundo hoje? Você consegue falar? Com mais uma pausa internacional, nada mais justo do que pararmos um pouco também para analisar como estão as grandes seleções do mundo hoje e ter uma opinião um pouco mais objetiva de cada uma delas. Não é porque ganhou um título que é melhor disparado, ou não é porque foi desclassificado que deixou de ser potência. Então eu preparei essa listinha para ter uma melhor ideia do ranking de forças hoje entre seleções e deixar lógico vocês avaliarem no final. Eu sou o Lucas Figueiredo, esse é o Futebol Brasil, então vamos montar nosso top 7. Vamos começar falando da seleção portuguesa, porque querendo ou não, cara, os Tugas cresceram muito nos últimos anos. E quando eu falo cresceram, eu não digo apenas na questão de relevância coletiva, como seleção, mas na questão individual também. Cara, se olharmos jogador por jogador, a seleção lusitana tem um dos melhores elencos do mundo. Ela é muito equilibrada defensivamente e ofensivamente, tem um bom meio-campo e conta com bons jogadores na reserva, inclusive. Eu poderia até listar lá acima, né, do que tá agora, do que o 7º lugar, só convenhamos que com o Cristiano Ronaldo já com 36 anos de idade, o potencial caiu um pouco comparado a 2016, por exemplo. Com a média de idade ali perto dos 27 anos, os prováveis últimos anos do Cristiano Ronaldo em alto nível, a Copa de 2022 talvez seja a última chance dessa incrível geração buscar algo maior. O grande problema aqui, na minha opinião, é o treinador. Não que Fernando Santos seja ruim propriamente, mas considerando que estamos falando de uma seleção de craques, Santos parece ser um treinador muito pequeno e muito limitante para o que Portugal merecia. Talvez ele fosse o perfil da seleção portuguesa de antigamente, com moral dentro do país, mas deixa de desejar hoje em dia no nível internacional. A Euro deixou ainda mais claro isso. Vamos para a nossa 6ª posição e a Argentina crava esse lugar depois de conseguir uma Copa América no suor e sangue, apesar de eu achar o elenco cheio de limitações. Ao contrário de outras seleções dessa lista, né, os hermanos têm em sua maioria jogadores fora dos gigantes europeus, principalmente do meio para trás. Não quer dizer que são ruins, até porque coloquei eles na 6ª colocação aqui, né? Só que falta muito para chegarmos no que foi essa seleção há 10 anos atrás, talvez o auge em 2014. A geração do Messi mesmo está chegando ao fim. E assim que o nível do argentino cair, a Argentina cai junto. Vem se revelando alguns bons nomes que ganham força no cenário internacional, né? Cristian Romero, Lisandro Martínez, De Paul, Lo Celso e Lautaro Martínez. Mas ainda falta um pouco para colocarmos como uma das grandes concorrentes a grandes títulos. Um grande treinador também é uma das coisas que falta. Scaloni vem trabalhando bem, mas não se mostrou um técnico capaz de revolucionar a equipe, e isso vai ser necessário daqui 1 ou 2 anos. E olha que não faltam bons treinadores argentinos, né? Tem Gallardo, Simeone, Pochettino, só falta alguém querer treinar a seleção. Na 5ª colocação, um dos melhores elencos do mundo, ao menos é o que se fala, né, da seleção inglesa. Um grande elenco, com certeza, mas um elenco superestimado, como é de praxe na Inglaterra, né? Pickford não é o melhor goleiro do mundo, Maguire não é o melhor zagueiro do mundo, Mason Mount não é o melhor meia e Harry Kane não é o melhor centroavante. Mas é um elenco muito forte, uma geração incrível e muito jovem, ou seja, com muito potencial. Tem Sancho, Bellingham, Saka, Declan Rice. Talvez o grande potencial desse elenco venha daqui a uns anos. O problema é que Southgate está longe de ser um técnico fantástico, o que atrapalha bastante as coisas na seleção, principalmente o desenvolvimento. Mas mesmo assim, chegaram à final de Euro, lutaram até o fim com a Itália e merecem respeito. Eu digo uma coisa, analisando os principais jogadores, todos nas faixas dos 20 e poucos anos e Harry Kane com apenas 28, eu apostaria no auge desse time, no auge dessa seleção, lá na Copa de 2026. E quem sabe com um novo treinador e sim, a Inglaterra vai merecer subir mais do que isso na lista. Vamos para o 4º colocado e as coisas começam a ficar um pouco mais quente, né? A Bélgica, no ranking da FIFA, pelo menos é a seleção número 1, mas na minha fica no máximo em 4º lugar. Isso por causa do momento. Uma seleção com craques pontuais absurdos, um bom treinador, mas aquela falta de equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que você tem Kevin De Bruyne no meio-campo, Lukaku no ataque, com direito aos irmãos Hazard também na criação de jogadas, você tem uma defesa com jogadores de times de 2º escalão ou que são medalhões simplesmente por falta de opção. Alderweireld, Vertonghen, Boyata, eles não são ruins, só que não são tão bons assim, ou melhor, não estão tão bem assim atualmente. O momento passou. Sem uma renovação eficaz, a geração belga vai aos poucos perdendo força, mesmo surgindo alguns ótimos jogadores, como Tielemans ou De Ketelaere. Na verdade, já perdeu força, né? Só que Roberto Martínez ainda consegue manter o grupo competitivo, resta saber por quanto tempo.
A Copa do Catar é, na minha opinião, a última chance dessa Bélgica lutar por algo antes de uma reformulação. Por isso a quarta colocação. Em terceiro, ninguém mais, ninguém menos do que o Brasil. E quando muitos criticam a seleção brasileira, às vezes até com razão, né? As pessoas por vezes esquecem do quão forte é o elenco individualmente e do quão competitivo ele é. Apesar de problemas em algumas posições pontuais, como nas laterais, ou na falta de um centroavante de ofício, assim, o Brasil tem craque em todos os setores do campo. E você tem dois dos melhores goleiros do mundo, talvez três, porque o Everton tá numa fase que, meu Deus, Nossa Senhora. Você tem dois dos melhores zagueiros do mundo, né? O Thiago Silva e o Marquinhos, ó, tá ali no top 3 pelo menos. Você tem dois dos melhores volantes com Casemiro e Fabinho, e pelo menos o Neymar, né? Como um dos melhores atacantes da história recente. Cara, o elenco é muito forte. E quando a gente coloca o Tite como fraco, incompetente, falta uma análise que precisa ser feita. Ele tem muitos problemas na organização da equipe e ainda tem seus preferidos nas convocações, o que gera polêmica. Mas ele monta equipes para ganhar jogos e ganha. O Brasil é muito competitivo. E mesmo que ultimamente não esteja jogando bonito, na maioria das vezes vence. Muitos craques, camisa pesada e competitividade. O Brasil tá fácil entre os favoritos para qualquer competição que entre atualmente. Você querendo ou não. A segunda melhor seleção do mundo hoje é uma tal de Itália. Olha como as coisas são, né? Quem há 3 anos imaginou que a Itália pudesse ser considerada uma das melhores já em 2021? O fato é que uma série de fatores contribuíram para a evolução da seleção, desde a não classificação para a Copa de 2018 até a conquista de uma Euro nesse ano. Um nome sem dúvida precisa ser considerado: Roberto Mancini. Chegou à seleção em 2018 e não teve medo de reestruturar estilo de jogo, a base do elenco e o conceito da seleção como um todo. A Itália hoje foge de todos os preconceitos que normalmente temos em relação à Azzurra na história, né? Reflexo também de uma mudança dentro dos campeonatos nacionais italianos. Ele é um time que propõe jogo, pressiona, sabe jogar com a bola, é ofensivo durante o jogo todo na maioria das vezes, e o grupo que se formou não é só jovem, como tem muito potencial. Talvez venha a ser um dos grandes da história italiana. A defesa ainda precisa dos medalhões, né, Bonucci, Chiellini, talvez como uma forma de compensar a falta de experiência do resto da equipe, mas tem um dos goleiros mais jovens da história a atingir o topo. Um meio-campo recheado de ótimos jogadores que seriam titulares em qualquer seleção do mundo: Barella, Locatelli, Jorginho, Verratti, pontas como Chiesa surgindo muito bem e um coletivo de dar inveja. Talvez a única seleção que realmente bata de frente com quem eu considero a melhor da atualidade: a França. A seleção francesa vive um momento de incerteza, com apresentações não tão boas na Euro e uma certa insegurança quanto à capacidade coletiva do grupo. Deschamps ainda deixa a desejar e olha, apesar de muita gente bater palmas pro treinador, ele não fez mágica nenhuma com esse elenco que tem em mãos. Mbappé, Griezmann, Kanté, Pogba, Kimpembe e Varane. Cara, um time muito equilibrado, em bom momento e com a idade do auge. Talvez ter Rabiot entre os titulares frequentes seja o maior problema da França hoje, né? A seleção já era uma das melhores e ganhou ainda mais força agora com a volta de Benzema, o que meio que me forçou, né, a colocá-la pelo menos no top 3. Com jogadores melhores individualmente que a Itália, a França tem maior poder de decisão e por isso ganha primeiro lugar. Mas depende muito dos seus craques. E será que todo mundo chega bem para a Copa de 2022? Fica a dúvida. Essa é a minha lista das melhores seleções do mundo hoje. Se você curtiu, já deixa aquele like. Não esquece também, ó, de colocar qual é a lista que você considera as melhores aqui na caixa de comentários e de se inscrever para não perder novos vídeos aqui do canal. E olha, se você quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar desse lado, ó, ou desse lado. Valeu pela atenção e até a próxima.